Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja conosco e que sua misericórdia não nos deixe afastar-nos de sua bendita e gloriosa palavra. Isaías, no capítulo 56, versos 10 e 11. Vejamos. Seus atalaias são todos cegos, são ignorantes. Todos eles são cachorros mudos, não podem ladrar. Deliram, encostam-se, gostam de dormir. E esses cachorros comilões são insaciáveis. Estes mesmos são pastores que não sabem entender. Todos eles seguem seus próprios caminhos. Cada um busca um proveito próprio, cada um por seu lado. Cada um segue sua própria ideia e desprezam os conselhos do Senhor. E deixam de lado aquilo que o Senhor quer que o povo saiba. São teleguiados por um sistema. Vocês não têm noção o que esse sistema chamado mensagem provocou no mundo e no Brasil. Ele conseguiu engodar 99% dos líderes religiosos da mensagem. Fez um sistema bem montado. Bem, mas nós vamos continuar, ver se concluímos sobre a semente da serpente. Então nós vimos na última programação, em Gênesis capítulo 3, que Eva comeu da árvore proibida juntamente com Adão. Conforme vamos repetir para dar introdução. 3, verso 6. Viu, pois, a mulher que a árvore era boa para comer e que era agradável aos olhos e cobiçável para alcançar a sabedoria, tomou do seu fruto e comeu e deu também a seu marido, o qual comeu com ela. E os olhos de ambos foram abertos. E na mensagem, como o profeta diz, vejamos o que ele diz a respeito. A união invisível 111, ele diz: nessa manhã, Satanás, a serpente, estava com Eva, tendo relações com Eva. E à tarde, com Adão. Então ele diz, e à tarde com Adão, portanto 2 filhos, de 2 pais. Assim está dizendo William Branham, quando a Bíblia diz que eles comeram juntos. Gênesis capítulo 3. Portanto, agora nós vamos passar para Gênesis capítulo 4. Percebamos uma coisa, no primeiro versículo. Depois de serem expulsos do jardim do Éden, e querubins com espada inflamada para guardar o caminho da árvore da vida, protegendo-a. No primeiro verso diz: coabitou Adão com sua mulher Eva. Perceba, meus irmãos, que isso aqui já estava fora do jardim do Éden. Então, há uma incoerência aí. Se estavam juntos no jardim do Éden e comeram juntos no jardim do Éden, agora, no verso 4, primeiro do quarto capítulo, coabitou Adão com sua mulher Eva, a qual concebeu e deu à luz Caim, e disse: adquiri um varão pela vontade do Senhor. Muito bem. Então, outras versões, como por exemplo, outras versões da Bíblia, Scofield, por exemplo, já traz
2 relacionamentos sexuais para ter os 2 filhos, e Caim sendo mais velho do que Abel. Mas vemos que a relação sexual de Adão com Eva não aconteceu dentro do jardim do Éden, como pela manhã relação com a serpente e à tarde com Adão. Nós vamos também tomar uma pequena parte, em Gênesis, no nascimento de Esaú e Jacó. Lá também eram gêmeos. Um odiado, outro desprezado. Agora vejam bem os irmãos. Esaú tinha a primogenitura. Você vai pensar também que ele era filho da serpente, né? Porque nasceu primeiro. Mas Jacó nasceu em segundo. Então o primeiro filho foi Esaú. Você pode ver que há uma semelhança entre isto. E quando nós vamos lá em Malaquias, capítulo 1, capítulo de Malaquias, no 2º verso, eu vos amei, diz o Senhor. Contudo vós dizeis, em que nos amastes? Não era Esaú irmão de Jacó? Diz o Senhor. E ainda assim amei Jacó. Mas aborreci Esaú e converti seus montes em desolação e abandonei sua herança para os chacais do deserto. Então Jacó era espiritual, amava as coisas de Deus. Esaú era carnal, mas mesmo assim tinha o mesmo pai. Então a questão que está assim a preço é que se a semente é física ou se a semente ela é espiritual. Porque se a semente realmente fosse física, nós não vamos adiantar agora antes do final, porque tem umas coisas boas aqui para frente para a gente analisar. Vocês verão. Agora nós vamos ver um pouquinho. Vimos que a relação foi fora do Éden. Já tomamos um exemplo aqui de outros gêmeos. E vejamos um assunto aqui também um pouco melindroso, né? Para as pessoas que às vezes não creem muito na Bíblia Sagrada. William Branham diz na mensagem Casamento e Divórcio 97: ela é formada para a vida suja e imunda. Relação à mulher. Ela é formada para uma vida suja e imunda. Uma cachorra não pode, nem outra fêmea pode. É somente a mulher. Bom, são palavras de um homem. Mas será que são palavras de Deus? A mulher é um tipo da igreja. O homem, tipo da palavra. Seria, porventura, possível que o Senhor Jeová tomasse a mulher para ser tipo da sua igreja, quando ela foi formada para ser suja e imunda? Nem uma cachorra, nem uma porca poderia ser igual a ela, tão suja e tão imunda? São coisas que você deveria e eu devo pensar. Todos nós devemos pensar sobre isto. Mas vamos encontrar uma coisa. A arca, se essa semente mesmo fosse espiritual, natural, carnal, carne, ossos, como foi que ela chegou a passar na arca? Na semente da serpente, a mensagem
Eu estou fazendo uma posição assim entre a mensagem e a Bíblia. Na semente da serpente, William Branham diz, no 157, agora Noé e seus filhos, os quais foram Sem, Cão e Jafé, saíram na linha do justo. Como a semente passou? Ele próprio faz uma pergunta. Como a semente passou? Bom, a semente veio na arca. Agora, como ela veio? Exatamente como ela fez no princípio, através da mulher. Suas esposas, elas carregaram a semente de Satanás através da arca, exatamente como Eva carregou a semente de Satanás para dar à luz a Caim. E também, no parágrafo 160, ele diz, porém podem eles habitarem juntos? Você disse que eles estavam na arca. Você tinha ambos ali, Cão e Sete, correto, exatamente correto. Cão era do maligno, Sete era religioso e justo. É uma afirmação pesada, inverídica segundo a Bíblia Sagrada. Vejamos o que diz a palavra de Deus. O próprio William Branham diz na mensagem As Águias de Deus, que nós temos 3 raças. Toda a humanidade se deriva de 3 raças: Sem, Cão e Jafé. Sem os samaritanos, ou Jafé os samaritanos, Sem os judeus e Cão os gentios. Então, baseado-se nisto, nós podemos pensar uma coisa. Se existem 3 raças, mas antes eu faria uma pergunta para vocês. Se passou na arca, ele disse que passaram com suas esposas. Então, novamente, nós vamos encontrar que qual das esposas ou todas as esposas é só a esposa de Cão, que passou com uma semente dentro dela já? Porque se a mulher não tem uma semente, então não é dela. Ela teve que ter coabitado com outro homem antes de casar-se com Cão. Mas como ele coloca no plural suas esposas, elas carregaram a semente de Satanás através da arca, quando ele próprio diz que a mulher não tem uma semente. Então todas elas se prostituíram antes de casar? Qual das noras traiu o filho de Noé? Qual entrou grávida na arca? Ou quais? Então, vejam como isto é uma coisa incoerente com a palavra de Deus. E quando ele diz que Cão era de Satanás, Cão era do maligno, então automaticamente ele está dizendo que a mulher de Noé também traiu Noé e arrumou uma semente fora do casamento, antes de Noé tê-la. Ela já estava grávida também, porque se a semente é física, agora a Bíblia diz que Noé era justo, foi salvo, encontrado por Deus justo na terra. E a sua esposa era sua meia-irmã, e da descendência de Sete. Isso não é um tanto esquisito? Então vamos chegar-se a uma triste realidade. Segundo está na mensagem. Se Cão é o pai dos gentios, então todos os gentios são filhos do diabo. Porque ele vai gerar um filho segundo a sua natureza, segundo todos os gentios são filhos do diabo. Se essa semente for física, então está aí, meus irmãos. Não há isto
de semente física da serpente. Satanás estava no Éden. Você encontra isso em Ezequiel 28. E a semente de Satanás chama-se incredulidade na palavra. E a semente de Deus chama-se fé na palavra de Deus. Então nós somos da descendência real. Porque se nós não formos da descendência real de Abraão, se essa bênção não passou? Agora, a Bíblia diz, gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Então Noé gerou também um filho do maligno para ele ter passado na arca? Se Cão era do diabo, era da serpente, era do maligno. E a Bíblia diz, essas são as gerações de Noé. Noé, varão justo, era íntegro em sua conduta. Noé andou com Deus. E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé. Portanto, Noé não poderia gerar uma semente do maligno. De qualquer forma, a semente de Satanás é a incredulidade na palavra. Porque a semente da árvore da vida é fé na palavra. Porque a palavra de Deus é semente. Agora, a mentira sempre se vai irar contra a verdade. Mas a verdade sempre vai seguir sem temer. Lembre-se disso. A mentira vai estar sempre contra a verdade, vai se irar, vai ter muitos meios de combater, mas a verdade vai seguir sem temer. Então, concluindo, eu quero ler Romanos capítulo 2, no verso 16, ou melhor, Romanos capítulo 5, o verso 12. O que São Paulo nos diz? Romanos 5, verso 12. Ele nos diz o seguinte: Adão e Cristo comparados. Portanto, assim como o pecado entrou no mundo por meio de um homem, e por meio do pecado a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Entrou através de um homem, e por meio do pecado, a morte, assim também a morte alcançou todos os homens, já que todos pecaram. Pois antes da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é imputado onde não há lei. Contudo, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo naqueles que não pecaram à maneira da transgressão de Adão, o qual é figura do que viria. Mas, como o dom não acontece como com a transgressão, porque se pela transgressão de um só muitos morreram, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um homem, Jesus Cristo, abundaram em muitos. E com o dom não acontece como no caso daquele em que pecou, porque certamente o juízo surgiu de um só pecado, resultando na condenação, mas o dom surgiu de muitas transgressões, resultando na justificação. Mas isso é muito maravilhoso. Então, de qualquer forma, nós estamos numa plataforma hoje de livre-arbítrio. Estamos vivendo uma vida de abundância da graça de Deus, porque cremos na sua palavra. Portanto, eu vos convoco a serdes firmes e fiéis à obediência à palavra de Deus. Oh, que maravilha! Deus nos dá esta oportunidade. E daí, Romanos 3:9, e daí somos nós melhores que eles? De maneira alguma, pois já temos acusado judeus e gentios, que todos estão debaixo do pecado. Ora, como está escrito, não há justo nem mesmo um, não há quem entenda, não há quem busque a Deus, todos se desviaram, a uma se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há nenhum sequer, sepulcro aberto é sua garganta, com sua língua urdiram enganos, veneno de áspida debaixo de seus lábios, sua boca está cheia de maldição e de amargura, seus pés são velozes para derramar sangue, perda e desventura há em seus caminhos, e não conheceram
caminho de paz. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Mas, como diz Salomão, a sabedoria, o temor de Deus é o princípio da sabedoria. Mas São Paulo continua a justificação pela fé. A justiça de Deus por meio da fé em Jesus Cristo para todos que creem nele, porque não há diferença, já que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, em quem Deus pôs como propiciação em seu sangue por meio da fé, para mostrar sua justiça, passando despercebido em sua paciência os pecados cometidos anteriormente. A verdade segue em frente. E qualquer coisa fora da verdade, São Paulo já deixou-nos alertados sobre isto. Qualquer ensinamento que choca com as Escrituras, qualquer pregação que choca com as Escrituras, o que diz São Paulo sobre ela? O que diz São Paulo sobre isto? Mas ainda que nós mesmos ou um anjo do céu vos anuncie outro evangelho diferente do que já vos tenho anunciado, seja anátema. Assim como antes dissemos, também agora repito, se alguém vos anunciar um evangelho diferente do que já recebeste, seja anátema. Então tudo que fora dessa palavra, tudo que chocar contra essa palavra, seja anátema. Esta Bíblia é a carta de Deus e cada promessa nela pertence a você, se você puder crer nela e aceitá-la no tipo certo de atitude. Então, mais uma vez, repetimos, não negligencie o conselho de Deus. Deixa Deus falar em seus corações. Fuja de tudo quanto é coisa contrária à palavra, aos ensinamentos cristãos. E eu rogo ao Senhor que abençoe a cada um dos meus irmãos que ouvem, que desejam viver uma vida verdadeira, amando o Senhor, amando a sua palavra, fugindo da incredulidade, fugindo então da ira, fugindo então da maldição, que todo incrédulo está se expondo a uma maldição, mas que todos possam crer nesta palavra gloriosa do Senhor Jesus Cristo. Creia no Senhor Jesus Cristo, creia na sua palavra e ignore tudo aquilo que é contra os ensinamentos da palavra de Deus. Em nome de Jesus Cristo, que Ele te cure, que Ele te liberte e te fortaleça. Amém, Senhor Jesus Cristo. Pedimos estas bênçãos em Teu nome glorioso. Amém.